paz, irmãos. Abram as suas Bíblias lá no livro de Atos, no capítulo 2. Meus amados, esse mês de agosto, a ênfase dos nossos cultos será em comunhão. Nós estamos vivendo o ano da aliança com Deus e a ênfase do mês de agosto é comunhão. E nós vamos começar nas quartas-feiras um estudo no livro de Atos com a ênfase de pequenos grupos. Então, todos os domingos, os irmãos vão ver mensagens intencionais sobre o crescimento da igreja por meio de pequenos grupos. Nas quartas-feiras, nós vamos fazer isso também, baseado no livro de Atos, como é que a igreja primitiva, chamada assim no livro de Atos, a igreja nascente, como é conhecida no livro de Atos, se movimentava e se posicionava, e assim a igreja ia crescendo. Então, nós estamos nos preparando para começarmos a trabalhar em pequenos grupos na igreja. Domingo que vem, possivelmente, pela manhã, vai ser o domingo de ceia, mas nós vamos ter também uns 10 a 15 minutos que vamos trazer para a igreja o nosso cronograma de ações para entrarmos na fase de implantação de pequenos grupos na igreja. Isso para nós não vai ser novidade. Já há uns 25 anos atrás, mais ou menos, nos anos de 88, 90, nós trabalhamos com pequenos grupos. Naquela época nós chamávamos de núcleos de estudo bíblico, eram os NEBs, e tivemos cerca de 10 pequenos grupos. Foi um trabalho muito bom. O resultado disso temos aqui o irmão Ivan, a irmã Ivonete, o irmão pastor Irineu e a sua esposa Celina, o pastor Marcelo foi um dos líderes de pequenos grupos naquela época, e nós tivemos muitos irmãos assim, trabalhando. Pastor Marcelo não está aqui hoje conosco, pastora Veleda também não. Pastora Veleda está pregando lá na igreja em Libras, lá em Nova Iguaçu. Eles estão fazendo 3 anos de aniversário, pastora Veleda está lá pregando hoje. Então, nós vamos começar a trabalhar assim em pequenos grupos. O irmão não precisa ficar assustado com isso, não. Isso vai ser bênção, vai ser um trabalho que vai edificar a igreja. E aí eu quero pregar nessa noite para os irmãos sobre pequenos grupos como estilo de vida. E aí eu pedi a você para abrir a sua Bíblia em Atos, no capítulo 2. Nós vamos ler os versículos 46 e 47. Ok? Você já achou? Então diz assim: e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus. E aí eu quero que você sublinhe na sua Bíblia: e caindo na graça de todo o povo, e cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Interessante, né? Olha que coisa interessante nós temos aqui, caindo na graça. E eu, na minha Bíblia, eu escrevi aqui, assim, por que eles caíam na graça? Eu entendo que isso era por causa do estilo de vida que eles viviam. Mantenha a sua Bíblia aberta, vamos para o capítulo 4, vamos ler o versículo de número 4. Nessa época que nós lemos no capítulo 2, eram cerca de quase 3.000 pessoas, ou melhor, 3.000 pessoas. O registro bíblico é de que agregaram-se quase 3.000 almas, 3.000 pessoas. Já no capítulo 4, verso 4, nós lemos assim: muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e se elevou o número dos homens a quase 5.000. Se nós fizermos a conta das mulheres e das crianças, chega aí uns 20.000. Então, o número cresceu rapidamente, do capítulo 2 para o capítulo 4. Veja comigo o verso de número 32 do capítulo 4. Capítulo 4, verso 32. Da multidão dos que criam,
Era um só o coração e uma só alma. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Então veja como que a igreja do Senhor estava crescendo, estava prosperando, estava cada vez mais e maior. Agora, no capítulo 6, os irmãos vão ler assim: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos. Então, nós estamos vendo aqui uma evolução, irmãos. Como era interessante o crescimento. As coisas estavam cada vez se multiplicando cada vez mais. O número de pessoas cada vez ia crescendo. Eles iam ficando cada vez mais numerosos. A igreja ia prosperando. A igreja ia aumentando em número. O verso 32 do capítulo 4 começa dizendo assim: da multidão. Eles já não contavam mais. No capítulo 2, nós lemos no verso 41, dizendo 3.000 almas, possível de contar. No verso 4 do capítulo 4, 5.000. Quando nós viramos a página para o verso 32, multidão. Que coisa impressionante. Por que houve um crescimento tão grande? Alguns dizem assim: pastor, era novidade. Nós estamos vivendo um período interessante. Agora está na moda comida de caminhão, food truck. Food truck. Alguém já foi na comida de caminhão aqui? O pastor Felipe está dizendo que ele foi quando era chamado de podrão. Hoje é food truck, comida de caminhão. Está na moda. Estilizam os caminhões, botam lá desenhos, fica bonito. Aí você vai lá, come o cachorro-quente que vende aqui na frente, aqui na estação. Você compra aquela batata frita que vendia aqui. O pessoal ficou até triste quando tiraram a batata frita ali na descida da escada da estação. O podrão, o x-tudo, né? Mas está na moda. Então todo mundo foi lá ver, porque está na moda. Aí nós estamos falando de crescimento da igreja, e você disse assim: ah, pastor, cresceu porque está na moda. Irmãos, na realidade não era porque estava na moda, não era nada disso, era obra do Espírito Santo. E era o estilo de vida das pessoas. Diga comigo, estilo de vida. Veja, quando nós lemos aqui o verso de número 47, ele diz assim: caindo na graça. Ora, o que é cair na graça? As pessoas foram transformadas pelo poder de Deus, e quando elas iam para as suas casas, para as suas escolas, para os seus trabalhos, para a sua lavoura, para aquilo que ela fazia, ela começava a conviver com as pessoas, e as pessoas diziam: alguma coisa mudou na sua vida. O que é? E era o testemunho. Caía na graça. O jeito, a maneira de olhar, a maneira de falar mudou. E a pessoa caía na graça e o Senhor começava a fazer a obra na vida. Sabe, outro dia eu batizei uma menina aqui na igreja. E eu perguntei: por que você veio para a igreja? Ela disse: por causa da minha colega de escola. E eu falei: o que aconteceu? Ah, eu via que ela era uma moça diferente, perguntei a ela por que ela era assim, e ela me mostrou, me trouxe. Hoje eu estou aqui na igreja. Isso é cair na graça, irmão. Então, a igreja crescia, não era por causa dos pregadores, das cruzadas evangelísticas, dos grandes pregadores, mas por causa do pregador individual, da sua vida, do estilo de vida, daquilo que a pessoa fazia. Então, nós vemos a importância do evangelismo pessoal, do discipulado e do pequeno grupo. E é isso que eu quero conversar com os irmãos esta noite. Primeira coisa que eu quero comentar com você, que é fundamental, é a sua experiência pessoal de conversão. Nós precisamos ter uma experiência pessoal de conversão. Ninguém vai falar com paixão daquilo que não tem.
não vai falar com paixão. A pessoa precisa estar apaixonada por Jesus. Essa é a experiência pessoal. Nós só vamos ter um estilo de vida contagiante à medida em que nós temos uma experiência pessoal com Jesus. Deixa eu lhes contar a experiência do pastor José Mauro Pereira. Zé Mauro, ou Maurinho, era meu colega. Nós morávamos próximos, ele mais velho que eu, uns 4 anos. E quando eu o conheci, eu tinha uns 16 anos. Tornamos amigos, conversávamos, gostava muito de conversar com ele. Ele mais velho, me dava conselhos e tal. E eu tive a minha experiência pessoal de conversão, aos 17 anos. Quando eu voltei do retiro de Semana Santa, com uma experiência pessoal com Cristo, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para o Maurinho e dizer: Maurinho, vem aqui na minha casa, eu quero te contar uma novidade. Ele já sabia que eu era crente, ele já sabia que eu era filho de pastor, ele já sabia qual era a igreja que eu frequentava, mas eu não tinha tido uma experiência pessoal com Cristo. Veja, ser filho de pastor não lhe garante que você tenha uma experiência pessoal com Cristo. Ser neto de pastor não lhe garante. Ser membro da igreja não lhe garante que você tenha tido uma experiência pessoal com Cristo. Ser filho de diácono, conhecer os hinos, conhecer a Bíblia, não lhe garante que você tenha tido uma experiência pessoal com Cristo. Ser religioso não lhe garante ter uma experiência religiosa. E aí eu chamei o Zé Mauro, ele veio lá em casa, e aí eu comecei a pregar para ele. Há dias atrás, ele está morando em São Paulo, é pastor de uma das igrejas em São Paulo, da Sara Nossa Terra, e ele veio, me procurou. E ele foi, nós nos encontramos, e ele me disse assim: até hoje eu me lembro, quando você me chamou na sua casa e abriu a Bíblia e por 2 horas você pregou para mim. E ele disse assim: havia algo diferente nos seus olhos. O que é isso? É a paixão. É a experiência. Você não pode falar de Jesus. Não adianta você entrar no pequeno grupo, você querer falar se você não tiver a sua experiência. Falar daquilo que você crê. Por que você é crente? Porque eu creio. Essa é a minha experiência. Eu tenho a paixão. Paixão por Jesus. A paixão por aquilo que Deus está fazendo comigo. Nós precisamos ter essa paixão. Então, para nós participarmos de um pequeno grupo, termos nosso pequeno grupo na nossa casa, vemos a igreja crescer, nós precisamos ter a nossa experiência pessoal com Jesus. Pergunte para o seu irmão: você já tem a sua experiência pessoal com Jesus? Ah, pastor, eu já sou batizado. Não é isso que eu estou perguntando. Estou perguntando se você tem a sua experiência. Você pode contá-la? Você sabe contá-la? Em 1 minuto, o que aconteceu com você? É isso, irmãos. Dizer aquilo que Jesus fez na nossa vida. Ser crente, não porque recebemos por herança, mas é porque nós temos a nossa experiência pessoal com Jesus. Isso é muito bom. É assim que nós vamos nos apresentar com o Senhor. Nosso nome está lá escrito no livro da vida, porque um dia nós recebemos Jesus e o sangue de Jesus perdoou o nosso pecado e nós saímos do estado de morte para o estado de vida. Glória a Deus. Amém? Aleluia. A segunda coisa importante, irmãos, que nós temos que aprender aqui. Uma vez que eu tenho uma experiência pessoal com Jesus, é o que diz o verso 47. Caiu na graça do povo. É o meu estilo de vida. A minha vida muda. Eu quero compartilhar, eu quero comentar de Jesus. Quero falar de Jesus. Eu quero falar para todas as pessoas o que Jesus fez na minha vida. Compartilhar a minha experiência pessoal. Compartilhar aquilo que Jesus mudou. Aquilo que eu era, eu não sou mais. A minha vida mudou. Eu agora tenho uma nova vida com Cristo. Esse estilo de vida contagia e os outros querem saber o que você tem. Domingo passado veio um casal aqui na igreja, o Wagner e a Kimiko. Quando nós estávamos ali fora, eu passava, o Roberto me chamou. Pastor, eu estou aqui na igreja porque o Wagner me trouxe. Lembra disso, Roberto? E por que o Wagner lhe trouxe, Roberto? Tânia do Paulo. Veio aqui num coquetel, né?
Aí eles foram muito receptivos com a Márcia a Química e o Wagner estavam junto, né? Aí, e você, tá? Ela falou, não, eu sou casado. Não conhecia eles. Nesse mesmo dia, a Química e o Wagner deram carona pra Márcia até a minha casa, e ele falou assim, ó, chama teu esposo lá que eu quero falar com ele. Aí eu vim falar com ele, ela me apresentou e falou assim, ó, eu tô te convidando para ir à igreja, no domingo que vem, lá na igreja de Marechal, ela acabou de vir de lá, tal, e eu vim. Eu vim, aceitei Jesus e estou aqui até hoje. Vai fazer uns 18 anos, mais ou menos. 18 anos. Era um menino quando chegou aqui. Esse jovem. 18 anos. Compartilhar a experiência, estilo de vida, aquilo que Jesus fez na sua vida, aquilo que ele mudou, aquilo que ele transformou. Assim as pessoas querem saber. Se você não tem um estilo de vida, se as pessoas não perguntam a você, por que o seu sorriso em meio a tantas dificuldades? Por que essa tranquilidade em meio a tantos desafios? Tantos enfrentamentos ruins? Se as pessoas não veem essa diferença, é melhor você repensar. Alguma coisa não está certo na sua vida. Porque não é por falta de problemas, por dificuldades. Isso todos nós temos, todos os dias. Havia um cântico antigo que nós cantávamos aqui que diz assim, a irmã Ruth deve se lembrar, eu não olho as circunstâncias, não, mas o seu amor. Não me guio por vistas, mas nós nos guiamos por fé. Eu não olho as circunstâncias. Não são as circunstâncias, porque, como diz Mateus capítulo 7, a chuva, a tormenta, a tempestade, vem para todos. Mas aquele cuja casa está firmada na rocha, é essa bênção. Então, compartilhar, ter essa visão da vida. Quando nós estivermos trabalhando em pequenos grupos, para que caiamos na graça do povo, e você, ao convidar as pessoas, elas queiram vir, nós precisamos, então, compartilhar um estilo de vida. Interessante, meus irmãos, porque isso significa que nós vamos ter uma diferença em relação ao mundo. Pode ser no vestimento? Pode ser na vestimenta, mas não é fundamental na vestimenta. É como você encara as situações da vida, porque os seus olhos são os olhos da fé. Você tem uma maneira de ver diferente. Deus ouve a sua oração. Deus responde a sua oração. Você ora pelos outros. Os outros são abençoados por causa da sua oração. Esse estilo de vida, o seu compartilhar, muda. E a pessoa tem interesse. Ganhar pessoas para Cristo. Vejam, é um terceiro aspecto. Há uma conquista pessoal de evangelização. Vejam que coisa interessante. O verso 47 termina dizendo assim, a cada dia, como é que está na sua Bíblia? A cada dia, acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Isso era uma conquista pessoal. Olha, quantos apóstolos eram ainda aqui no capítulo 2, irmãos? Quantos? Eram 11, na realidade, né? O Judas já tinha morrido, né? Eram 11. E quantas pessoas eram? No mínimo 3.000, mas já no verso 47 já era muito mais. Porque diz assim, a cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Então já no verso 47, já era mais do que 3.000. Já era um número maior. Então havia uma conquista pessoal de evangelização. Isso que é importante, irmãos. Nós sabemos que a nossa experiência pessoal com Cristo, o nosso compartilhar da nossa fé, faz com que nós conquistemos outros para Cristo. Pelo nosso jeitão. Eu ouvi o testemunho ontem do apóstolo Kleber a respeito de uma pessoa. Uma menina se converteu na igreja dele.
E ela, depois de convertida, casou-se, ele fez o casamento. E quando ele fez o casamento dela, no casamento veio o chefe. O chefe dessa moça veio participar do casamento. Chegou lá, assistiu o casamento, e na hora dos cumprimentos, quando a festa, ele estava sentado numa mesa, e o pastor veio perto dele e disse: pastor, como eu gostei de estar aqui. E o pastor Kleber, o apóstolo Kleber, sentou ali e conversou com aquele homem. O que eu estou dizendo para você? Aquela moça que foi ganha por uma outra pessoa, já está ganhando alguém para Cristo. É o compartilhar e é o conquistar de pessoas para Cristo. E aí o Senhor acrescenta a cada dia os que hão de ser salvos. Irmãos, a Bíblia diz o seguinte: ainda que seja estéril, ela será mãe de muitos filhos. De que o Senhor está falando? Ele está falando, no primeiro plano, da mulher estéril, aquela que não tem filhos. Mas, na realidade, o Senhor está indo muito mais além. Ele está falando de ministérios estéreis. Está falando de pessoas que não dão cria, que não geram. Ele está falando de pessoas que não dão fruto, não dão resultado espiritual. E aí, nós pensamos assim: são pessoas que só querem engordar. E aí eu vou fazer uma pergunta dura agora. Tem algum gordinho aqui? Eles estão assistindo pela internet, né? Porque como é que a pessoa engorda, irmãos? É quase igual ao nosso saldo bancário, né? Entra mais do que sai, não é isso? Eu como mais do que eu gasto de energia. Se eu não tiver nenhuma dificuldade metabólica, né? Eu como mais do que eu gasto. Eu, quando era garotinho, era magrinho. Era, pode crer. Aliás, tem uma foto minha ali fora. No primeiro quadro, eu estava ali lutando espada com os meninos da igreja. Quando chegaram e disseram: vamos tirar foto. Eu estava com um cabo de vassoura e segurei o cabo de vassoura. Os irmãos vão lá ver. Eu era magrinho. Por quê? Eu comia, mas corria, pulava, saltava, subia em árvore. Lá na casa dos meus pais tinha uma goiabeira e um abacateiro. Eu subia na goiabeira, pegava a goiaba branca, né? Não é gostoso pegar goiaba de vez assim na árvore e comer e tal? Eu gastava muita energia. Agora, um pouquinho mais velho, não tão... Eu já não subo mais em árvore, né? Já não corro tanto. A idade vai chegando, aí os irmãos vão percebendo esse calo aqui. É o calo abdominal, que é para segurar neto, né? Neto e apresentar criança. Por isso que eu trato ele com carinho. Trato ele com carinho. Vez por outra, um irmão que gosta também do meu calo, ele diz assim: pastor, eu fiz um bolo para o senhor. Tem irmãos aqui que gostam de ver o pastor redondinho, dá um bolo, né? Agora eu estava lá no gabinete, a irmã: pastor, o senhor quer um bolo? Eu disse: eu não quero não, mas está aqui, pastor. Coma, de cenoura com cobertura de chocolate. Nós fizemos aqui agora para a entrega do jejum. Quer dizer, você faz jejum e depois entrega o jejum com um bolo de cenoura, cobertura de chocolate. Mas por que eu estou dizendo isso, irmãos? Tem muito crente que é crente gordo. O crente gordo é aquele que o Salmo 23 fala, que o Senhor pega o cajado dele, e aquele cajado é para virar a ovelha gorda. A ovelha gorda é aquela ovelha que não tem mais condições de se virar sozinha. Precisa que o pastor de ovelha vá lá e com o cajado dele, ele vira a ovelha. Significa, irmãos, que em termos espirituais, o que eu estou dizendo, que tem pessoas que não dão fruto. Quem você trouxe para Cristo esse ano? Este ano, na nossa meta, está lá: você mais... Você já trouxe esse um?
No início do ano, nós começamos com a Operação André. Distribuímos para você um papelzinho para você dar o nome de 10 pessoas pelas quais você ia orar, para trazer no congresso que fizemos no final de fevereiro, início de março. Mas tem muita ovelha gorda. Vem, gosta de estar no culto, recebe, mas só vai enchendo e não produz. Não é de oração, não é de evangelização. Então, irmãos, nós vemos aqui no livro de Atos que a igreja crescia porque havia um compartilhar. Havia um desejo de trazer pessoas, de informar para as pessoas o que Cristo fez, o que Cristo transformou. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos trazer pessoas, nós precisamos evangelizar pessoas. E quando as pessoas chegam na igreja, o pastor só vai colher, porque a pessoa já chega convertida. Você já falou de Jesus. Ou seja, meus amados, o texto diz: a cada dia acrescentava-lhes o Senhor aqueles que haviam de ser salvos. Diga para o irmão que está ao seu lado, quem é que você vai trazer no domingo? É isso que nós temos que pensar. Aquela pessoa que você já estava evangelizando. Veja, meus irmãos, concluindo, nós devemos, primeira coisa, ter a nossa experiência pessoal. Se você ainda não aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, hoje é o dia de você aceitar. Abrir o seu coração. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Segunda coisa, você tem que ter um desejo ardente. Você tem que ter uma paixão pelas almas perdidas. Você tem que ver os teus parentes convertidos. Teu marido, tua mulher, teu filho, teu pai, tua mãe, tuas tias, teus avós, seus sobrinhos, a sua família em primeiro plano. Depois aquelas pessoas com quem você se relaciona, seus amigos. Você tem que ter uma paixão pelas almas perdidas. E, meus irmãos, paixão é isso mesmo que você está entendendo. É aquela vontade grande, forte, ardente, de ver aquela pessoa se colocando diante do Senhor. Sabe, muitos de nós já não temos mais esse desejo. Nós não nos importamos com aqueles que vão para o inferno. Porque a humanidade está indo para o inferno. Não importa o tempo que leve para aquela pessoa se converter. Ela tem que ser alvo da nossa oração, sempre. Tem que ser alvo da nossa evangelização, sempre. Tem que ser alvo do nosso compartilhar, sempre. Nós devemos sempre fazer isso. Você vai ouvir muitas mensagens sobre a evangelização. Domingo que vem à noite eu vou pregar em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, chamado a grande comissão. Você vai ouvir muitas mensagens sobre isso. Mensagens sobre pequenos grupos, porque é isso que Deus quer que nós façamos. Irmãos, nós não estamos num clube, não. Igreja é um lugar muito bom de estar, que só tem pessoas boas, só tem oração, só tem cântico, só tem palavra, só tem bons conselhos, só tem bons apelos. Tudo bem, mas aqui não é o nosso lugar. Aqui é o nosso encontro. O nosso lugar é lá na nossa montanha, onde nós estamos. É lá que nós somos sal, é lá que nós somos luz. Hoje você vem aqui, celebramos, estamos juntos, mas amanhã é a sua arena. É lá que você tem que cair na graça. Não é aqui na igreja. Aqui na igreja somos irmãos. Aqui na igreja você pode ser quem você é. Aquela pessoa feia, fedorenta, barriguda. Porque aqui nós somos irmãos. Irmão suporta tudo. Não suporta? Irmão suporta tudo. É lá fora que você tem que cair na graça. Aqui você é tratado. Aqui Deus opera no teu espírito, trata você, transforma você, processo de santificação que nós estamos. Mas é lá no mundo que nós ganhamos outros para Cristo. É lá onde você trabalha, onde você estuda, onde você
viaja no trem, no ônibus. É aí que você tem que ser instrumento de Deus. É na sua casa que você tem que ser instrumento de Deus, onde você pode ganhar outros para Cristo. Você está caindo na graça? Você tem paixão pelas almas perdidas? Que Deus possa estar desenvolvendo isso em nossos corações, para que nós possamos chegar ao final do ano. Quando fizermos a pergunta, você e mais um, você possa apresentar. Você e mais um, com a mão cheia de dedos, dizendo, esses mais um foi que eu levei para Cristo neste ano de 2015. Que Deus nos abençoe para tanto. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos orar. E vamos orar pelas nossas vidas, por aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Nós cantamos, nós entregamos nossos dízimos, as nossas ofertas. Pastora Ivete fez a oração por você naquele momento dos dízimos, das ofertas, mas talvez você tenha trazido um outro pedido de oração. Você queira que a igreja ore por você. Então vem aqui na frente, nós vamos orar agora, talvez por saúde, pedido de oração pelo desafio pessoal, profissional, estudantil. Os estudantes estão voltando para o período de escolar. Deus possa estar abençoando. Talvez ao ouvir a mensagem você esteja dizendo assim, eu preciso colocar a minha casa, eu preciso me colocar diante do Senhor. Ele tem que falar comigo, eu tenho que levar mais alguém para Cristo. Eu preciso ter a minha experiência pessoal com Cristo. Eu preciso entregar a minha vida a Jesus. Deus quer mudar a nossa história. Deus quer nos fazer pessoas que enalteçam o nome do Senhor. Amém? Vamos orar. Coloque a sua mão na posição de receber, para que Deus possa ministrar ao seu coração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em cuja presença nos encontramos. Tu que sondas os corações e nos conhecem. Tu sabes, Pai, aqueles que ainda não deram um passo de fé diante de Ti. Aqueles que estão acostumados com o cântico, com a oração, com a leitura da Bíblia, mas ainda, Senhor, não ouviram de fato a Tua voz. Que nesta noite tenham o passo de fé, recebendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Senhor amado, aqui pode estar na frente pessoas que estão passando pelo vale da sombra, da morte, da enfermidade. Senhor, talvez estejam pessoas aqui passando pelo aquele profundo desespero, Senhor. Mas nós levantamos as nossas mãos e nos lembramos da Tua palavra que o Senhor diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te seguro pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudarei. Senhor, segura na nossa mão, talvez abençoando o nosso lar que está em frangalhos, abençoando, Senhor, a nossa vida profissional ou estudantil. Senhor amado, Tu conheces. E agora eu te peço, Pai amado, que seja passando o Teu anjo, o anjo de cura, o anjo de paz, o anjo, Senhor, que traz o discernimento e orientação para trazer cura, para trazer esperança, para trazer direcionamento, para que os Teus filhos e as Tuas filhas saiam daqui tendo as suas orações respondidas. Mas mais que isso, respondendo ao Teu chamado de serem multiplicadores da Tua graça, compartilhando por onde andam do caminho que é Cristo, para que vejam os seus em primeiro plano e os do seu relacionamento aos pés de Cristo. Senhor, nós oramos pelos pedidos de oração que estão naquela salva de oração e pedimos que o Senhor possa atender a cada um daqueles pedidos conforme o Teu querer e a Tua vontade, e nós Te daremos toda a honra e toda a glória. E que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, Seu Filho bendito, e as consolações do Espírito Senhor sejam sobre todos quantos aqui na casa estão, sobre aqueles que estão em seus lares participando do culto, pela internet e pelo Israel de Deus, por essa terra espalhado. Seja assim, Senhor, desde agora, para todos sempre. Amém e amém. Graça e paz, queridos. Deus os abençoe. O meu desejo é Te honrar
dou louvor. Tudo que eu adoro está em ti, está em ti. Te dou o meu coração e todo o meu ser. Pra ti quero viver e todo o meu respirar. Por onde eu andar, faz tua vontade em mim. Te dou o meu coração e todo o meu ser. Pra ti quero viver e todo o meu respirar. Por onde eu andar, faz tua vontade em mim. E eu viverei pra ti. Eu viverei, eu viverei pra ti. Te dou o meu coração e todo o meu ser. Pra ti quero viver todo o meu respirar. Por onde eu andar, faz tua vontade em mim.